Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2026, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago como tema o mapa astral de Jeff Epstein, aspecto de prisão e morte que rondavam ele. Esse ser plutoniano fez barbaridades que já sabemos aí, estão saindo nas listas desse sujeito, né? Ele já faleceu, né? Não vou ficar adentrando muito aqui na história porque está aí, né? Nas mídias, está aí nos outros canais de YouTube. Então, vamos olhar o que nos interessa e o que a gente encontra nesse mapa astral dele, ok? E tem coisas interessantes também na Revolução Solar 2019. Então, acompanhem aqui comigo. Aqui, vejam que temos a data de nascimento dele no dia 20 de janeiro de 1953, às 6 horas e 15 minutos da manhã, pelo horário da capital de Nova York. Tá? Aqui, vocês podem perceber que ele tinha vários graus anaréticos, grau 11, né, no ascendente, grau 11 no Júpiter. Isso aqui geralmente dá uma tendência de fazer ritual de passagem. Né? Existe uma controvérsia, né? Disseram que a polícia americana disse que realmente ele cometeu o ritual de passagem, mas há uma coisa aí que está mal feita por conta das imagens, que faltava um pedaço da imagem, e muitas vezes pode ser que ele não tenha feito isso, né? Fizeram isso por ele. O grau 15, aqui de Quirón, de Marte e de Urano, representam o grau também maldito, tá? O grau da desgraça. Então, muita coisa poderia acontecer ainda no decorrer da vida dele. Outro grau anarético é o grau aqui do Sol, ele está no grau 0, né? Então, toda passagem de signo do grau 29, grau 0, tem relação também com destruição, né? Com finalização das coisas. E o grau 22 aqui em Plutão, né? Em Leão, né? O Plutão em Leão, já adentrando na casa 8. Faltava assim um grau para ele adentrar na casa 8. É interessante destacar que o regente dessa casa 8 é o Sol. Então, nós vamos olhar mais lá na frente acerca desse aspecto aqui que é muito interessante e intrigante. Como que a gente vê se a pessoa ela tem uma tendência de ser presa, né, no mapa astral? Vemos que o Sol está quadraturado com Netuno e isso é um péssimo indício, tá? Então, Sol quadraturado com Netuno, né, por oposição, por conjunção, a Lua também em mau aspecto com Netuno, isso dá muita prisão. E outra coisa também é o Saturno e Urano, que vai ser um tema de vídeo mais lá para frente, tá? E eu vou mostrar isso também, o que aconteceu no mapa dele ainda mais à frente, ok? No mapa de Revolução Solar que eu vou mostrar. Então prestem atenção. Aqui já tem o grau, a quadratura, que é referente à prisão. Poderia, de repente, ser um enclausuramento, né, cárcere privado. Poderia ser uma internação mais constante. Poderia ser fuga. Poderia ser um exílio. Tá? Então, no caso dele, foi uma prisão. Certo? E a outra coisa interessante. O ascendente dele fazia conjunção com uma estrela chamada Nunc, que fala do orador autoritário, sobre temas de negócios, temas de Estado, assuntos estrangeiros, religião. Então, nessa lista do Epstein, pode sair gente também da religião. Não importa que religião que seja, mas religiosos podem estar envolvidos com aqueles crimes bem horrendos que ele e todo esse pessoal fazia, tá? Então, vamos prestar atenção aí os próximos nomes que forem liberados nestas listas, ok? A Lua, aqui em Áries,
tá associada, tá conjunta com a estrela Algenibe, que fala de desonra, perda por escândalo. A pessoa pode tentar ser exilada, forçada a fugir, presa. Foi o que aconteceu, né? Problemas de saúde, problemas por meio de documentos. Então, essa lua aqui já estava conjunto com a estrela Algenibe, exatamente uma estrela associada com coisas que ele fez. O que ele fazia? Ele pegava as imagens, né, das vítimas dele, né, tanto as vítimas da chantagem como as vítimas propriamente ditas, né, dos crimes de abuso, né, que aconteciam lá. E ele pegava e fazia, né, ele arquivava essas imagens, arquivava as conversas, e isso aí acabou virando uma prova, né? E ele chantageava depois esses sujeitos nojentos também, né? Tanto quanto ele. E o que aconteceu? Agora a lista está sendo divulgada aos poucos e envolve nomes grandes. Nomes grandes da política, do, da área das Big Techs, e pode envolver aí também, de repente, músicos, né, pessoal do esporte, religião. Então, vai surgir mais coisas aí bem pesadas, tá ok? Então, realmente, mais uma questão aí, mais uma estrela que a gente vê que teve um efeito e teve tudo a ver com o histórico dele. Estrelas fixas são danadas, né? Seguindo aqui, temos a Revolução Solar 2019. Vejam que pela roda de fora nós temos a Revolução Solar e por dentro o mapa natal dele. E olhem só, quem ascendia aqui na Revolução Solar? Plutão. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Isso já indicava que a morte já viria rondando ele. O ascendente batendo no grau 22, grau da morte. Toda vez que a pessoa fizer a Revolução Solar e bater no grau 22 significa que ela vai morrer? Não necessariamente. Muita calma nessa hora. Pode ser uma morte simbólica, muitas vezes, tá? Mas dependendo de todo o contexto, pode ser que sim, tá? E era o caso dele. Vejam que o Plutão estava sobre o Mercúrio. Mercúrio, que é o regente da casa 6, saúde. Ou seja, a saúde dele já estava, né, também provavelmente muito debilitada. Eu nem olhei essa questão da saúde dele, tá? E questões de documentos. Documentos da pesada, documentos com conteúdos tensos. Pois é. Mas aonde que estava indicando que ele poderia ser preso? Vejam só, Urano aqui em Áries, oposto ao Saturno. O Saturno é natal dele no final do signo de Libra. Enquanto Saturno, aqui em Capricórnio, domiciliado, bem em frente do ascendente, em cima do Quirón, e ainda oposto ao seu Urano natal em Câncer. Câncer que é envolvido com temas sobre menores de idade. E a Lua aqui domiciliada em cima desse Urano. Então, aqui, essa cruz aqui, ó, já indicava que ele poderia ser preso potencialmente. Muito potencialmente. Tá? E morte. Esses dois planetas em mau aspecto também representam a morte. E futuramente eu vou fazer um vídeo acerca desses dois planetas que fizeram conjunção ali no ano de 88 para 89, mas em 88 eles ficaram mais conjuntos, né? Exatamente ali no final do signo de Sagitário e depois adentraram em Capricórnio. Então muita gente lá de 88, 89 tem a conjunção Saturno-Urano em algum lugar do mapa. Então isso já é um perigo, né? Eu, inclusive, também tenho, se lá naquela época,
Então, a gente tem que andar bem na linha mesmo, certo? E essa conjunção vai se formar de novo ali por volta de 2031, 2032, no final do signo de Gêmeos. Então, vou tratar desse tema da conjunção Saturno-Urano, oposto a Saturno-Urano do mapa natal do pessoal dessa época, dessa geração. Vai ser um tema um tanto tenso, tá? Eu não vou aqui adentrar em detalhes, mas eu já estou avisando que eu vou adentrar e vai ser bem complicado, ok? Vejam que o Netuno também estava sobre Marte e Vênus. Isso aqui geralmente dá muito problema de intoxicação, envenenamento, tá? Cirurgia poderia ser de repente, tá? Mas aqui pelo contexto, muitas vezes ele foi intoxicado ou acabou sendo envenenado. A gente não sabe, tá? O Júpiter, regente da sua casa 12, casa das prisões, exclusões, enclausuramento, quadraturando o Marte aqui. Questões legais, questões judiciais, tá? Então vejam como a coisa era bem séria, tá? E isso aqui foi o arrematador. O Plutão ascendendo foi arrematador. Seguindo aqui para o próximo mapa, temos o dia em que Epstein foi preso, em 6 de julho de 2019. O que aconteceu? Plutão estava já no grau 22, onde era o ascendente da Revolução, fazendo conjunção com o Sol. Então o Plutão aqui estava retrógrado, mas já estava fazendo uma conjunção aplicativa com o Sol dele, havendo aí um risco de morte, tá? Morte. E o Júpiter aqui continuava em quadratura, o Júpiter é retrógrado, domiciliado em Sagitário, ainda quadraturando esse Marte e Vênus, e o Netuno aqui, tá? Netuno bem aqui em cima desse Marte. Urano aqui em Júpiter, também fazendo conjunção e pegando bem no fundo do céu dele, que é o final de vida, ok? O Sol conjunto com Urano e tinha acabado de acontecer um eclipse solar aqui, o que já indicava que alguma coisa muito ruim iria acontecer com ele, tá? Porque pegando em cima do Urano e ainda em oposição ao ascendente, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E mais um detalhe, na revolução da solar, que eu ainda não comentei, essa lua fez conjunção com a estrela Castor. Essa estrela Castor também falava de prisão. Então não só ele tinha essas oposições aqui, como a lua também estava conjunto com a estrela Castor, que fala de prisão. Tá? Fala de coisas de interesse oculto, né? Fala de ferimentos no rosto, de desgraça. Pode ser facadas, pode ser operações cirúrgicas, tá? Pode ter alguma questão de cegueira, tá? Então, ela está muito envolvida com questões de prisões. Então, vejam como as coisas vieram a se convergir, ok? Passando para o mapa do dia em que ele faleceu, que foi 10 de agosto de 2019, às 6 horas e 39 da manhã, também lá na cidade onde ele nasceu. O que acontecia? O Plutão, aqui novamente, aplicando conjunção com o Sol, ainda que de forma muito leve, tá? Alguns astrólogos consideram conjunção até 10 graus de distância. E aqui tinha 9 graus pelo menos de distância entre Plutão e o Sol. Mas o Sol aqui também aplicando conjunção com o Plutão dele. E não era só isso. O Marte conjunto aqui com Plutão, ascendendo no exato momento da morte. Então, quando o Marte faz mau aspecto com Plutão, geralmente está associado com violência brutal. Então, isso nos faz deduzir que houve algo ali, dentro do presídio. Aconteceu alguma coisa ali. Pois é. Né?
Porque esse aspecto aqui ele geralmente está envolvido com alguma violência brutal. E como que pode ter sido isso? O Netuno aqui, ó, conjunto com Marte, novamente, tá? Ele ainda estava conjunto de forma retrógrada, um grau maldito também, que é associado aí a questões de envenenamento. Então pode ser que de repente poderia ter sido intoxicado pela alimentação, por uma bebida, tá? Vênus com o Netuno dá muito isso, tá? Perigo invisível em bebidas e alimentos. Netuno com Marte muito associado com envenenamento. Eu já vi muitos mapas de gente que morreram envenenadas por conta desse aspecto aqui, certo? Então, bem complicado, bem terrível, ok? Então, é isso aí. E aqui o nó do norte, né, fazendo conjunção exata com Urano, né, trazendo aí uma situação bem repentina, bem complicada, entendeu? O Mercúrio quadraturado ao Saturno dá muito questões de bloqueios de fala, alguma questão que pode ser que ele tenha sido impedido de falar alguma coisa, de revelar alguma coisa. Então, isso aqui dá muita também questão de conspiração, ok? Então, tem bastante coisa aí interessante, muito intrigante que ronda por trás deste mapa dele, do Jeffrey Epstein, tá? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Inscreva-se, ative o sino de notificações, comente, curta e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.